Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro do ano do Senhor de 2024. E o texto proposto para a liturgia de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. O Evangelho, nunca nos esqueçamos, é resultado da experiência pascal dos primeiros discípulos e é uma proclamação pascal, cujo conteúdo, grosso modo, é a vitória de Jesus Cristo sobre o mal e sobre a morte. O trecho do Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes: a cura da sogra de Pedro, versículos 29 a 31, e o sumário, que é um resumo da atividade de Jesus, nos versículos 32 a 39. A casa de Simão e André fica a poucos metros da sinagoga de Cafarnaum. Ali, o Evangelho nos relata a cura, ainda no sábado, da sogra de Simão, acometida de uma febre. E apresenta, em seguida, um sumário da atividade de Jesus depois do pôr do sol, portanto, depois de ter passado o descanso sabático à porta da casa onde Jesus se encontrava. Jesus é acompanhado dos 4 primeiros discípulos que ele chamou à margem do mar da Galileia: Simão, André, Tiago e João. Indiretamente, mencionando a sogra de Pedro, o evangelista nos faz saber que Simão era casado. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, escreve quase que como num desabafo: "Não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas?" Provavelmente, a esposa de Simão o acompanhava em suas viagens. Jesus cura a sogra de Simão, aproximando-se, segurando-a pela mão para que se levantasse. A febre, e sobretudo a febre alta, que prostrava e ameaçava a sogra de Simão Pedro, era considerada a antessala da morte, o mal que definha os ossos. Curando
a sogra de Pedro, Jesus é apresentado como o Senhor da vida, que tomando a sogra de Pedro pela mão, como quem desperta o outro do sono, que é metáfora da morte, a faz levantar para servir. O verbo para dizer que a sogra de Pedro se levantou com a ajuda de Jesus é o mesmo verbo utilizado para dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. A observação temporal depois do pôr do sol e o deslocamento espacial da sinagoga à casa indica que o Senhor age sempre, em todo tempo e em todo lugar. Não há tempo nem lugar em que o Senhor não manifeste a sua bondade, a sua compaixão e a sua misericórdia. Não há tempo nem lugar em que o Senhor não faça as pessoas experimentarem a força da vida da qual Ele é portador para toda a humanidade. Sua presença, onde quer que seja, em qualquer tempo, transforma a vida das pessoas, fazendo-as experimentar a proximidade e a visita de Deus. O nosso texto diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto, afastado, longe da multidão. Jesus é alguém que não se deixa seduzir pela fama ou pela tentação que provém da fama e do sucesso. Procura lugares afastados para rezar e não admite perder a dimensão universal de sua missão. Diante dos discípulos que vão procurá-lo e dizer: todos te procuram, Jesus vai dizer: é preciso também que eu vá a outras vilas, cidades e aldeias para anunciar a boa nova, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Numa linguagem moderna, nós podemos dizer que Jesus é alguém que não perde o foco, não perde o foco, nem se distancia jamais do essencial, que é fazer a vontade de Deus. Deixemos com que esse texto leia a nossa própria vida e vejamos a nossa vida espelhada nesse texto. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.